pessoal, tudo bem? Professor Anderson Fumax na área, dando continuidade aqui às nossas gravações de contabilidade pública. Nós vamos falar agora da demonstração das variações patrimoniais. Mais uma demonstração contábil, né, que muitas pessoas acabam confundindo com o balanço patrimonial. O balanço patrimonial evidencia, né, de forma quantitativa, de forma qualitativa, né, a composição do patrimônio, a situação patrimonial em determinado período. Entretanto, a forma com que esse patrimônio foi modificado ao longo do tempo é demonstrado pela demonstração das variações patrimoniais. Isso significa dizer que o resultado da demonstração das variações patrimoniais vai impactar para mais ou para menos o patrimônio líquido da entidade. Legal? Beleza? Então vamos falar agora sobre essa demonstração das variações patrimoniais, também chamada de DVP. Vem comigo na tela. Bom, então a demonstração das variações patrimoniais, né, vai evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, né, que sejam resultantes ou não de execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício, né? Ou seja, se houve aumento do patrimônio ou se houve redução do patrimônio. Tá? E o resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as variações patrimoniais quantitativas diminutivas. É como se fosse uma DRE, né? Só que aí, na verdade, a despesa é a variação patrimonial diminutiva e a receita é a variação patrimonial aumentativa. Tá? E o valor apurado, né, nessa demonstração passa a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial do exercício. Legal aí, gente? Beleza? Então, as variações patrimoniais, né, podem ser classificadas em quantitativas, que essas, de fato, né, acabam provocando modificação do patrimônio líquido, né, são chamados de fatos modificativos, né, e as variações qualitativas, né, são transações decorrentes do setor público que apenas alteram a composição dos elementos patrimoniais, ou seja, essas transações não afetam o patrimônio líquido da entidade, são chamados de fatos permutativos. Né? Então, por exemplo, quando eu falo estou comprando estoque à vista, né, eu estou saindo com o recurso do caixa e aumentando minha conta estoques, ou seja, só a minha composição patrimonial modificou, né? Ou seja, não tive modificação no patrimônio líquido, né? Ou seja, diferentemente de um aspecto quantitativo. Por exemplo, a entidade pública reconheceu uma receita, né, corrente derivada de tributos. Então, tem uma variação patrimonial aumentativa quantitativa, de fato, né, que aumentou o meu ativo, né, em decorrência de um tributo que foi reconhecido. Legal? Beleza? Tá? Então, esse demonstrativo tem uma função semelhante à DRE, dentro do setor privado, só que, né, na DRE é demonstrado se houve lucro ou prejuízo do exercício. Né? E o resultado patrimonial, na verdade, não é um indicador de desempenho, né, especialmente falando, né, mas de que forma aquela entidade pública, né, de que forma as transações, né, daquela entidade pública acabou gerando, né, alterações nos elementos patrimoniais, gerou aumentos no patrimônio líquido. Bacana? Tá? Então, a demonstração das variações patrimoniais, chamada de DVP, será elaborada utilizando as classes 3 e classes 4 do plano de contas a aplicar ao setor público, que é um papo que a gente vai ter daqui a pouquinho, né, mais à frente. Então, ou seja, o plano de contas a aplicar ao setor público divide, né, as contas, né, em classes. Né? Então, ou seja, a classe 1 é somente para ativos, classe 2 para passivos e patrimônio líquido, classe 3 para variações patrimoniais diminutivas e classe 4 para variações patrimoniais aumentativas. Né? Então, ou seja, a demonstração das variações patrimoniais trabalha, né, apenas com contas da classe 3 e da classe 4. Tá? Nas classes 5 e 6 tem relação com o orçamento e classe 7 e 8, né, com contas de controle. Legal aí, gente? Beleza? Tá? Então, pontos a serem observados. Né?
Itens de variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva não devem ser compensados, a não ser que seja exigido ou permitido por norma específica. Porque às vezes eu posso ter uma variação patrimonial aumentativa de um lado e uma variação patrimonial diminutiva do outro, então, numa mesma operação. Né? Então, eu não posso compensar uma com a outra, a não ser que tenha alguma norma que exija, né, essa situação. Se houver contas intraorçamentárias, né, de contas que pertençam, né, a entidades de um mesmo orçamento, elas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis. Legal? Tá? Bom, pontos importantes, né? A demonstração das variações patrimoniais deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil, seja receitas, né, que correspondem às variações patrimoniais aumentativas, despesas, que correspondem às variações patrimoniais diminutivas, as parcelas do resultado de coligados, empreendimentos controlados em conjunto, que são mensuradas pelo método da equivalência patrimonial, ganhos e perdas, né, que são reconhecidos pela venda de ativos, né, o pagamento de passivos e o próprio resultado do período. Né, todos esses itens devem constar na demonstração das variações patrimoniais. Legal? Aqui está a carinha da demonstração, né? Ou seja, uma parte dela, na verdade, né? Então, são itens que constam nas variações patrimoniais aumentativas. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, né? As próprias receitas de contribuições, né? Receitas oriundas de exploração e venda de bens, serviços e direitos, variações patrimoniais aumentativas financeiras, né? Que aumentam o patrimônio, transferências e delegações recebidas, né? Valorizações e ganhos com ativos, desincorporação de passivos, também uma forma de aumento patrimonial, né? E outras formas de variação patrimonial aumentativa. Quando eu olho as variações patrimoniais diminutivas, que são como se fossem despesas, né? Pessoal em cargos, né? Benefícios previdenciários, consumo de bens e serviços, né? Olá, Variações meus patrimoniais. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.